A apresentação é a salmonelose. O grupo é composto por Agatha Nicole, Eduarda Gomes e Jennifer Souza. A ocorrência de doenças transmitidas por alimentos tem sido foco de discussão nos últimos anos, devido à preocupação mundial com estratégias que permitam seu controle e, consequentemente, garantam a colocação de produtos seguros no mercado consumidor. A salmonela, SPP, é um dos micro-organismos mais amplamente distribuídos na natureza, sendo o homem e os animais seus principais reservatórios naturais, com ocorrência de sorotipos regionais, reconhecidos como salmoneloses e considerado como um dos principais agentes envolvidos em surtos de origem alimentar. Eu vou explicar um pouco como funciona a salmonela no nosso organismo. A salmonela é uma bactéria entérica, responsável por graves intoxicações alimentares, sendo um dos principais agentes envolvidos em surtos registrados em vários países, que através do consumo e da ingestão de alimentos contaminados. As espécies desse gênero atravessam a camada epitelial intestinal, alcançam a lâmina própria, que é, no caso, a camada na qual as células epiteliais estão ancoradas, onde elas se proliferam. Elas são fagocitadas pelos monócitos e macrófagos, resultando em resposta inflamatória, decorrente da hiperatividade do sistema reticuloendotelial. Ao contrário do que ocorre na febre tifoide, nas enterocolites, a penetração da salmonela fica limitada à lâmina própria. Nestes casos, raramente se observa septicemia ou infecção sistêmica, ficando a infecção restrita à mucosa intestinal. A resposta inflamatória está relacionada também com a liberação de prostaglandinas, que são estimuladoras, e adenilciclase, o que resulta em um aumento de secreção de água e eletrólitos, provocando diarreia aquosa. Então, ela é uma doença que é mais comum em crianças, pessoas com sistema imunológico comprometido, como idosos, bebês, e pessoas com AIDS, são mais propensas a apresentar casos graves. Bom, agora vamos ver um pouco sobre a transmissão e os sintomas da doença. A grande maioria dos sorotipos de salmonela são patogênicas para o homem, de forma que os sintomas clínicos podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é a febre tifoide, causada por S. type, que só acontece no homem e não possui reservatório em animais. Normalmente, a forma de disseminação da infecção é interpessoal e através da água e alimentos contaminados com material fecal humano. Os sintomas são muito graves e incluem febre alta, diarreia e vômito. Após a infecção, os indivíduos podem se tornar portadores por meses ou até anos, constituído entre fonte contínua de infecção. O segundo é a febre entérica, o agente etiológico é a Salmonella paratype, a B e C. Os sintomas clínicos são os mais brandos, que em relação à febre típica, podendo evoluir para a febre frequente, desenvolver um quadro de febre e vômitos. O período da incubação é de 6 a 48 horas e a duração média da doença é de 3 semanas. Essa doença pode ser causada pelo consumo de água e alimentos, especialmente leite e vegetais crus. E a terceira, e por último, é a infecção entéricas, em decorrência de outras salmonelas, ou também chamadas de salmonelas, desenvolvem um quadro de infecção gastrointestinal, tendo como sintomas dores abdominais, diarreia, febre baixa e vômito, sendo raros casos clínicos fatais. Os sintomas aparecem de 12 a 36 horas, podendo durar até 72 horas. Agora vamos passar para a parte da prevenção. Recomenda-se ações de educação e saúde, descanso e hábitos de ambiente pessoal, principalmente a lavagem correta das mãos,
entre as pessoas que manipulam alimentos, observando cuidados da prevenção, manipulação e armazenamento e distribuição desses determinados alimentos. As principais estratégias de prevenção devem ser seleção de matéria-prima, utensílios e equipamentos cuidadosamente esterilizados, fornecimento de água potável e um adequado sistema de saúde. Afastamento dos portadores assintomáticos da área de produção e métodos de prevenção e de transporte adequado. A vacina é um instrumento disponível apenas para controle da febre tifoide, utilizada principalmente entre profissionais de risco, como trabalhadores que entram em contato com esgotos, para pessoas que ingressam em áreas de alto risco,